Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para comentar episódio de Vikings e dessa vez eu vou comentar o 12º da 5ª temporada. Esse episódio foi um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver em Vikings. Ele trouxe muito mais os bastidores do poder, além de estar recheado de traições. Eu gostei muito do episódio, pois ele trouxe algumas coisas bem interessantes, além de preparar outras que podem se tornar importantes no decorrer da temporada. Vale lembrar que esse vídeo contém muitos spoilers. Eu vou começar falando sobre Kattegat, pois tudo o que aconteceu lá me chamou muita atenção, principalmente pelo lance do Ivar achar que vai ser pai. Quando eu comentei o 11º episódio dessa 5ª temporada, eu disse que a Freyx poderia ser uma espécie de Dalila para o Ivar, e os acontecimentos desse 12º episódio deixaram muito claro que as atitudes dela podem trazer sim uma consequência para a vida do Ivar. O episódio deixou muito claro pra gente que o Ivar está perdidamente apaixonado por ela, ele está amando, e inclusive declarou que ela vai ser a rainha de Kattegat, pois ele vai se casar com ela. Eu vi muita gente questionando se realmente o Ivar está apaixonado por ela, pois ele sempre foi um baita estrategista, ele sempre teve uma visão privilegiada sobre tudo o que estava acontecendo, mas quem já teve uma primeira paixão sabe que as paixões deixam a gente um pouco cego, e isso está acontecendo com o Ivar, ele está cego de paixão, e como eu disse, a Freyx pode ser sim uma Dalila na vida dele, pois ela sabe muito bem o que está fazendo, ela está usando as palavras, ela está usando um suposto amor, uma suposta paixão para envolver ele, e ele está se sentindo envolvido com toda essa história. Então eu acredito sim que o Ivar está caindo no conto da Freyx, que está perdidamente apaixonada por ele, que está amando ele, que faria tudo por ele, mas está muito claro que ela tem sim uma estratégia na cabeça dela de se tornar rainha de Kattegat e quem sabe até se tornar uma lagerta, se tornar uma mulher muito poderosa, inclusive mais poderosa que o Ivar. E para isso ela tem que amarrar o Ivar de alguma maneira, e ela vai amarrar com a gravidez. Ela disse que poderia ter um filho dele, chamou ele de Deus, ele meio que acreditou nessa história toda, mas logo depois a gente viu que ela foi procurar outro homem para ter uma relação sexual para poder engravidar. E logo em seguida ela chega pro Ivar e diz que está grávida dele, e ele acredita na história. Mas também pode ser que ao invés do Ivar estar acreditando na história, ele está comprando a história da Freyx, pois ele sabe que ele precisa ser pai para manter o legado dele como rei de Kattegat. O lance do herdeiro sempre foi muito importante nesse período da história. Para se manter um reinado é necessário ter filhos, é necessário ter um herdeiro, e o Ivar sabe disso, e ele sabe que ele é impotente, mas ele precisa mostrar para as pessoas que ele está muito além da impossibilidade física dele. Então se ele engravidar a Freyx, ele se torna ainda maior para Kattegat. E o grande exemplo disso é quando ele chega até o Harald e o Vice-Terg dizendo que vai se tornar pai. O olhar do Harald, principalmente no Vice-Terg, que parecia o meme da Nazaré, deixou muito claro que essa possibilidade do Ivar se tornar pai acaba frustrando alguns planos que eles têm sobre Kattegat. Então pode ser sim que o Ivar esteja comprando esse lance da Freyx de estar grávida, e ele vai usar isso para manter o seu legado lá em Kattegat. Mas uma coisa é certa, vai chegar o momento que a traição da Freyx vai ser revelada. E aí fica a grande pergunta, se o Ivar não sabia de nada sobre a traição dela, como ele vai lidar com isso e como as pessoas ao redor vão lidar com essa situação? E se o Ivar sabe de tudo que está acontecendo, que ele comprou essas mentiras da Freyx, como ele vai lidar sobre essa revelação perante o povo de Kattegat? Outro ponto que me chamou muito a atenção lá em Kattegat foi a conversa do Ivar com o Harald. Eu gostei muito de ver essa conversa dos dois, eu gostei de ver o Ivar preocupado com a presença do Harald ali. E para fechar os assuntos lá de Kattegat, eu vou falar sobre a morte da Marghetta, que é a sementinha do mal. Com certeza a morte dela vai trazer algumas consequências bem graves para o decorrer dessa temporada. Algumas perguntas que são colocadas no trailer da segunda parte da temporada são respondidas por causa da morte dela. Eu tenho dois suspeitos de ser o mandante da morte da Marghetta. O primeiro suspeito é bem óbvio, que é o Ivar. Ele ficou muito preocupado com a Marghetta depois do sonho que ele teve, ela matando ele. Ele ficou preocupado, ele falou com o Vice-Terg que deveria se livrar dela. Mas eu também tenho uma suspeita do Vice-Terg ter sido o mandante da morte da Marghetta. E por que eu penso dessa forma? Hoje o Vice-Terg não tem motivo nenhum para se levantar contra o Ivar. Então a melhor maneira para ele se levantar contra o Ivar é dizer que ele mandou matar a Marghetta, e o Ivar, se não é o mandante, ele vai negar o tempo
todo. E o vice-tag vai usar isso para se levantar contra ele, dizendo que ele é um mentiroso. Então o vice-tag pode ter sido sim o mandante da morte da Marqueta e ele usar a morte dela para se levantar contra o Ivar. Fechado o assunto Kattegat, eu vou falar sobre tudo o que aconteceu lá no Essex e vou começar falando do fato que me chamou mais atenção, que foi o convite do rei Alfred para o B se tornar cristão. Eu não esperava que esse convite acontecesse logo no início dessa segunda parte da quinta temporada. Eu estava imaginando que algo parecido poderia acontecer, mas eu gostei muito de ver a forma que o Alfred colocou a situação para o B, dizendo que a conversão do B para o cristianismo fortaleceria o reinado dele. E esse convite dele do B se tornar cristão vai muito além do fortalecimento do reinado. Ele tem a intenção de colocar o B como general do exército dele, até porque hoje quem tem essa função é o irmão dele, que é o Alderhead. E dá pra ver que o irmão dele não está muito feliz com essa situação. Então o Alfred já percebeu que existe muita coisa acontecendo nos bastidores do poder, que não é só a Igreja Católica e os nobres do reino dele, mas tem muito a ver também com a presença do irmão dele à frente do exército, pois hoje as pessoas estão olhando ele como o grande libertador de Wessex e não o Alfred. Então se ele colocar o B à frente do exército dele, ele acaba dando uma enfraquecida no irmão e se fortalecendo. Então é por isso que ele diz que a conversão do B vai ser muito importante para o reino dele. E para fechar os assuntos lá de Wessex, eu vou falar sobre a última cena do episódio, que é o Bispo Edmund matando o bispo que ficou lá no lugar dele. Essa cena ela diz muito sobre o Bispo Edmund, que é um personagem que sempre usa uma desculpa para tomar suas atitudes. É claro que ele percebeu que a igreja está tentando tomar o trono do Alfred e ele vai usar essa desculpa para poder justificar o assassinato do bispo atual. Mas nós sabemos que ele matou o bispo, pois o bispo descobriu que ele estava se deitando com a Lacta. Mas antes de encerrar o vídeo, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Você já entendeu o propósito do plot do Flock lá na Islândia? Se você entendeu, me responda nos comentários, por favor, pois eu não consigo entender até agora. A Islândia apareceu bem rápido nesse episódio, só deu para mostrar que lá também existe traições, existe bastidores do poder, mas eu não consigo entender o intuito desse plot, eu não consigo entender por que ele está ali. Eu até gostei quando a Islândia foi colocada na história, mesmo achando que ela foi colocada de uma forma muito antecipada, mas hoje eu não consigo ver propósito nenhum nesse plot. Se você consegue ver um propósito, me responda nos comentários, por favor. E você, o que achou desse 12º episódio da quinta temporada de Vikings? Gostou? Gostou muito? Ficou maravilhado? Ficou com muitas perguntas? Coloque aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Siga minhas redes sociais, que é o @HenriqueAlvesTV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!